Olá, tudo bem? Aqui é o professor Renan e uma breve reflexão acerca da questão do direito, essa noção entre a historicidade e a temporalidade do direito. Breve reflexão acerca disso, porque vivemos em um momento, ou esse momento não é do agora, mas há um bom tempo, de uma certa, como já diz, né, ou dizia o filósofo francês Edgar Morin, de que existe uma demonização do outro, né? Negar aquilo que o outro passa, a situação de sofrimento do outro, há um discurso e isso se torna perigoso, né, em conformidade com a filósofa alemã Hannah Arendt, onde ela vai falar que a institucionalização e a banalização do mal vai levar a novos discursos, ou é o que leva a um discurso autoritário, porque o discurso autoritário, uma vez que ele se consolida, ele dá espaço e ele se torna ideológico, e essa ideologia ela adentra as ramificações do poder, né, dentro da própria questão da microfísica e macrofísica do poder em Foucault, né, os agentes do poder, uma vez que a instituição, ou aquele que representa a instituição, ele sucessivamente ou repetidamente ele adota discursos, ao invés de ser discursos que respeitam essa questão do direito, tendo em vista que o direito, aí que vai estar como centro aqui da reflexão, o direito como o fundamento das relações sociais, isso na perspectiva do filósofo italiano Norberto Bobbio, e ele vai dizer que o direito, principal meio criado pelo ser humano para assegurar a convivência pacífica, e que sofre na atualidade uma profunda e crescente crise, existindo aí um abismo entre teoria e realidade, essa defasagem entre a norma e sua efetiva aplicação são cada vez maiores, pois quando maior a teorização sobre o direito, mais este se afasta da realidade que pretende regular. Contrariamente, quanto maior a dose de praticidade outorgada, mais legítimo ele se torna. Vamos pegar um exemplo aqui, no caso lá do André do Rap, que ele foi, né, solto pelo ministro do Supremo Tribunal de Justiça. Houve uma grande crítica a respeito disso. Ele apenas analisa termos técnicos e nessa análise de termos técnicos não se analisa a questão evidente em si. Aí que fica o paradoxo, analisando as questões técnicas, respeita-se aquilo que está escrito, daquilo que a lei permite, mas, no entanto, existe aquilo que está dentro da questão da análise, da representatividade daquele indivíduo na sociedade. Tanto que o que acontece? Foi solto e sumiu. Então era algo que dentro da justiça, embora isso não possa ser premeditado, mas era algo que já estava, era algo que iria acontecer. Não é de se esperar, né? Dentro da tipificação, não tem como você dizer, eu estou esperando que ele vai fugir, por isso eu não vou soltar ele, mas tudo configurava para o sim, e nesse aspecto tem-se aí um princípio na violação do princípio dessa legalidade. Então não vamos entrar na questão, falando em legalidade, não vamos entrar de forma específica ou tão profunda na legalidade do termo positivo em si, mas o direito como concepção da boa vivência, desse aspecto onde as pessoas têm o seu direito de espaço, as pessoas têm o seu direito de estarem no lugar. O que ocorre, uma vez que esse discurso, aí voltando rapidamente ao pensamento da Hannah Arendt, onde ela vai dizer de que uma vez que o discurso sombrio, o discurso que anula as pessoas, ele adentra as ramificações ou ele adentra as instituições, esse discurso, então, ele vai sendo de forma devagar, sutil, ele vai se alastrando a outros aspectos do consciente coletivo, e uma vez que certas pessoas que, por uma suposta ignorância ou por um não conhecimento tão profundo sobre os fatos,
elas entendem que isso, então, é um princípio de legalidade, que elas podem também ter esse tipo de discurso, ter esse tipo de postura, é o que nós estamos vendo na nossa sociedade. Nós tivemos aí recentemente, né, o caso do João Alberto, que foi morto por seguranças, né, no supermercado do Carrefour. Há toda uma polêmica acerca disso, né? Há toda uma questão em cima disso. E é bem complexa a situação, né? Nós entramos aí na questão do racismo, nós entramos aí na questão da falta de preparo dos seguranças. Agora o supermercado, ele não se posiciona acerca disso, ou seja, não se posicionar é um tipo de negligência, assim como permitir que tal prática fosse feita. Há algumas pessoas que entram no discurso tentando justificar tal atitude, que o João Alberto foi violento antes do ato, e aí é um cidadão, o que agrava mais a situação, que existe todo um discurso, aí entra no campo subjetivo, né, a questão daqueles indivíduos agirem daquela forma sobre um cidadão negro. Então abre sim uma discussão sobre a questão racial. E o mais agravante de tudo isso, o mais grave de tudo isso foi a morte de um cidadão. Alguns vão dizer, mas era cidadão do mal, era cidadão do bem. Dentro da lei, o que a lei ela vai garantir e ela vai proteger é a vida do cidadão. Algumas pessoas que, por uma falta ou uma falha de conhecimento, o direito ele não diz que o cidadão, ao ser contraventor ou praticar determinada ilegalidade, o direito não diz que essa pessoa perde os seus direitos. Ela precisa responder pelas consequências daquilo que ela fez, né? Ela precisa responder pelos seus atos. Agora, o agravante, voltando na questão do discurso dentro da instituição, dessa vez não foi do primeiro oficial aí na presidência, né? Foi do vice-presidente, vamos colocar aí o segundo discurso, o discursor oficial, ele vai dizer que não existe racismo no Brasil. Então, evidentemente, acredito que ao dizer isso não é meramente uma questão de negacionismo, meramente por uma questão de desconhecimento. De certo modo, um general de um gabarito intelectual de formação elevada, ele sabe o que ele está falando. E ao proferir nessa questão do negacionismo, né, racial, que não existe racismo no Brasil, aí dizendo que existe em outro país, querendo dizer que esse movimento que ocorre no Brasil, dessa conscientização sobre as vidas negras, esse movimento ele é apenas um movimento importado e descaracterizando toda a luta dos movimentos sociais no país. E fica interessante, né, dar a ênfase que as vidas negras importam claramente, e o movimento, quando diz isso, ele nunca quer dizer que as demais não importam. Todas as vidas importam. Mas que, de certo modo, por questões estruturais históricas, as vidas negras elas sofrem mais. Dentro de um âmbito de direito, onde o espaço da igualdade ele deve ter um processo de busca o tempo todo, essas pessoas não poderiam sofrer da forma que sofrem, e pela uma violência estrutural, pela uma violência simbólica. Apenas negar não resolve a situação, e muito pelo contrário, aprofunda mais ainda, porque os instrumentos políticos daquilo que se espera de uma instituição democrática, ao negar isso, concebe-se então que os mecanismos desse poder vai fazer tão pouco para resolver essas questões. Tivemos também a questão daquela mulher na padaria em São Paulo, que ela humilha os funcionários pela questão da sexualidade, e depois de toda a repercussão, ela diz, eu sou bipolar. E nós podemos perceber uma certa tendência de comportamento onde muitas pessoas, elas simplesmente começam a proferir insanidade sobre o outro, contra o outro, e aí
quando elas percebem que aquilo se tornou uma polêmica, que ela ultrapassou o limite racional, ela ultrapassou qualquer limite lógico, ela recorre a uma instância de dizer que ela é bipolar. Mas, no entanto, naquele momento da fala, percebe-se um discurso totalmente arquitetado ou nos arquétipos do ódio. E toda vez que isso ocorre, aí ela tem algum tipo de problema psicológico, recorre a meramente uma questão psíquica. E vamos lá, a questão psíquica pode estar sim por trás, mas o que acontece é que se essas pessoas, novamente, elas olham para a lógica de discurso de um poder que poderia resolver a comunicação de uma forma mais pacífica, de uma forma mais acolhedora e conscientizadora, elas percebem ali o espaço para, de certo modo, abrir os portões do porão e libertar tudo aquilo que está no subsolo e proferir insanidades e uma falta de respeito tremenda. E cito aqui o terceiro e último caso, para não prolongar muito nessa reflexão. Teve um caso agora recentemente de uma operadora de linha, lá na cidade de Divinópolis, a 130 quilômetros de Belo Horizonte. Ela foi tirar uma foto e lá no estúdio fotográfico, o que aconteceu? Não foi dito, mas é feito. Então, a violência, segundo o sociólogo brasileiro Sérgio Adorno, vai dizer que a violência ela vem de várias formas. Assim como o próprio racismo, ele pode ser dito ou não dito. E o que acontece é que aí a moça ia tirar uma foto e, em decorrência do seu cabelo, o fotógrafo ele pede para amarrar a foto. Amarrar o cabelo para tirar aquela foto, desculpem. Ela vai e amarra o cabelo. Onde que vem, e pelo fotógrafo, o que ele diz por causa do cabelo cacheado. Depois, esperando uma outra pessoa com um tom de pele mais claro e cabelos também cacheados, eles não falaram mais nada. Aí vamos lá. Há uma questão de um certo racismo velado? Sim. Há uma questão de diretamente e claramente que há indícios de um racismo ali, de forma contundente e estrutural, que dá para tipificar a ação daquela pessoa? Aí é uma questão a ser discutida. Mas percebam aí que há vários fatores, várias formas de nós sustentarmos questões raciais, questões de discriminação das outras pessoas. Há pessoas que vão aí nessa lógica de um sincericídio. O que é o sincericídio? Dizer que seu sincerão, falar tudo que pensa, essa é a forma correta de ser. Muito pelo contrário, porque a liberdade de expressão não é a liberdade de excreção. As pessoas excrementam pela boca. Cabeça de fossa, boca de esgoto. E vem nessa instância. E o pior de tudo isso, que tem que passar por um canal institucional democrático. E o que muitos não gostariam de, o que não poderiam colocar em público e que muitos gostariam de dizer, canalizam a sua forma de dizer ou canalizam sua vontade de dizer nesses discursos desnecessários, que nada agregam à vida social. Algumas pessoas vão dizer, se nada agregam à vida social, então não preste atenção. Devemos sim prestar atenção, porque são representantes legais constituídos pelo poder do povo. É um poder político que atinge a todos. Agora, se simplesmente ele quisesse dizer isso, na caverna, na escuridão da sua casa, atrás do computador, e aí consolidando realmente a fala do Humberto Eco, quando ele disse que as redes sociais trariam sim uma legião de imbecis, se ele quisesse ficar ali, no seu espaço reduzido, no seu espaço até mesmo fora do país, como se fosse um guru, tendo sim seus adeptos, que assim fosse, ele estaria ali no seu direito, segundo a questão da expressão, no seu direito resguardado, existindo sempre o limite de respeito e de educação às outras pessoas.
Mas esse discurso, há muito tempo, ele abandonou a lógica de respeito e educação. Há uma presente cordialidade efêmera, muito artificial, que na hora que realmente os movimentos eles apertam o questionamento, eles apertam a opinião, eles se calam, eles se silenciam. E mais uma vez, é uma forma de negligência. Muito obrigado pela atenção. Espero continuar com essas reflexões. Peço aí para apoiarem esse projeto, mas fico muito grato pela atenção.